bom dia a todos aqui da PAN. Mais uma terça-feira fiel. Estamos aqui felizes da vida. Vocês sabem que eu já acordo animada na terça-feira, né? E vocês sabem também que a gente sempre comenta aqui sobre a questão do match perfeito nas eleições, primeiro turno. Se a gente tem que votar em quem a gente realmente acredita, para a presidência e para os vários outros cargos, mas não vamos jogar fora o nosso voto, no voto útil, votar em quem só a gente acha o menos pior ali, né? Agora no segundo turno, aí a gente faz o voto útil. Agora, outro ponto que a gente bate bastante aqui na tecla é a importância não só do presidente, governador, do executivo, né, mas do legislativo. Cada ano ele se mostra mais fundamental na gestão, no dia a dia, né, do nosso país, dos nossos estados, das nossas cidades. E para falar sobre isso, eu trouxe dois cidadãos toda a campanha estão ali batendo, juntando gente boa. Justamente é você pesquisar em quem você vai votar. Charles Verena, é um prazer tê-los aqui comigo. Muito obrigada. E da onde surgiu a coragem de se envolver politicamente nesse país que não é para criança, né? Muito bom dia para vocês. Bom dia, Carol. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Isso surgiu em 2013. A gente estava muito ações que tinha e cogitamos sair do Brasil. E aí olhamos um outro e falamos, não, vamos ficar e vamos mudar esse Brasil, transformar ele no Brasil que a gente merece. E a gente sempre diz que o que a gente sonha é um dia, no futuro, a gente olhar para trás e dizer que bom que nós ficamos e fizemos alguma coisa para ajudar a melhorar esse país. Não ficamos de mãos abanando aqui, né? Então, a gente começou a se engajar na política e principalmente no combate à corrupção, já desde aquela época. E a gente enfrentou agora muitos retrocessos, né? Isso preocupa, até porque as pessoas só discutem o cargo do presidente, esquecem de falar sobre eleição para deputado federal e para senador, onde tem um turno só. É agora. A hora de eleger um deputado que vai aprovar leis para combater a corrupção e não para proteger corruptos, é agora. Só tem um turno, só tem uma chance. E ao invés das pessoas focarem nisso e ajudarem a eleger, primeiro escolher e depois ajudar a eleger bons deputados federais, as pessoas tomam a decisão em cima da hora e a maioria dos eleitores nem lembra para quem votou para deputado federal. E assim, mesmo que lembre, quando a pessoa olha aquela lista interminável, ela não tem ideia, puxa vida, eu vou começar a pesquisar, eu vou nesse nome aqui já que eu já ouvi falar, recebe um santinho aqui, vê uma propaganda ali, e não pesquisa a fundo. Então, a gente resolveu facilitar um pouquinho a vida do cidadão e para quem se interessa, para quem vê importância no combate à corrupção, ter alguma maneira de acessar melhor os candidatos que se alinham nessa pauta. E essa maneira é justamente o projeto 200+, né? Se vocês puderem explicar um pouquinho o que é esse projeto, falar como que o pessoal pode acessar. Exatamente. A gente se juntou com mais pessoas e movimentos que estavam com ideias parecidas com a nossa e criamos um projeto chamado Projeto 200+. Esse projeto, ele criou um termo de compromisso que candidatos assinam se comprometendo com algumas questões fundamentais. Uma é de defender a democracia e a outra são questões ligadas, bem simples e objetivas, ligadas a combate à corrupção, como, por exemplo, defender a prisão após condenação em segunda instância, defenderem também a redução desse fundo eleitoral multibilionário de quase 5 bilhões de reais, ele tem que ser reduzido em 2/3 ou mais, pode até ser zerado, não é? A pessoa precisa também se comprometer de que, em primeiro lugar, ela é ficha limpa de verdade, não ficha limpa nos termos da lei. Nos termos da lei, a pessoa pode ter 20 condenações, se for em primeira instância, ela é considerada ficha limpa. Então, nós criamos aqui um compromisso, dizer que a pessoa nunca foi condenada em nenhuma instância por corrupção. E só quem nunca tiver sido condenado pode assinar esse termo e ainda, por cima, a pessoa se compromete, caso eleita e vier a ser condenada por corrupção, a se afastar do mandato.
Que legal. Então, E lá a no gente site de quer. vocês tem uma lista, né? Eu até vi uns rostinhos bem conhecidos aí, tem uma lista de um pessoal bom. Então, assim, de vários partidos, é legal que vocês são apartidários, né? Vocês querem gente boa, é isso, né? Até o momento, nós temos mais de 20 partidos já, e estamos em, acho que, 24 estados. Ainda faltam uns dois ou três aí que ainda não temos candidatos, infelizmente. Esperamos ter em todos os estados e de mais partidos ainda, né? A meta é essa. A meta foi que pudesse ser assinado independentemente da ideologia da pessoa, não só do partido, mas até da ideologia. Uma coisa muito ampla, né? Legal. Porque Então hoje tem gente de esquerda, de direita, de centro, de tudo. exatamente, exatamente. E o objetivo é eleger mais de 200 deputados, né, que são alinhados com essa pauta. E tem alguns mandatários que são aptos, porque a gente tem também no termo condições para que os que já são mandatários possam assinar, então eles determinados projetos de lei que têm a ver com o combate à corrupção, eles têm que ter votado de acordo com o que o termo determina, né? Então, temos apenas 41 deputados federais que poderiam assinar esse termo, né? E estamos correndo atrás do pessoal, correndo atrás de gente de tudo que é partido e conversando para que conheçam e se alinhe a nossa pauta e a gente tenha o maior número de candidatos para facilitar para o cidadão a hora que ele for procurar. Até é um convite que eu faço para os ouvintes. Se alguém que estiver ouvindo for candidato ou conhece algum candidato a deputado federal ou a senador que defende o combate à corrupção, para que ele entre no site www.200mais.com, leia o termo compromisso, entenda direito e assine e se cadastre no site. Hoje nós estamos com aproximadamente pouco mais de 160 candidatos cadastrados, está crescendo, a gente quer atingir mais do que 200. Então, faço esse convite aqui para candidatos ou para ouvinte que conhece algum candidato, para que passe essa mensagem adiante para o candidato. E não são apenas os candidatos que podem entrar no site, isso é uma coisa interessante que a gente criou. Todo cidadão, todo eleitor pode entrar lá, ler e falar, puxa, eu concordo com isso aqui, eu vou apoiar isso daqui. E é separado, se você é candidato, temos pouco mais que 160, se você é eleitor, nós já temos mais do que 15 mil eleitores que entraram no site e se cadastraram dizendo, sou a favor dessa ideia. E a gente convida, então, eleitores também a fazerem isso e ajudarem a divulgar e a promover, porque os corruptos têm uma máquina de dinheiro enorme trabalhando a favor deles. E dinheiro ajuda numa campanha, né? E aqui a gente precisa fazer esse trabalho boca a boca e contar com o apoio da população que quer combater a corrupção. A ideia é envolver a sociedade, né? Uma dúvida grande aqui que eu tenho para dividir aqui com vocês, na verdade. Em 2018, essa pauta de combate à corrupção foi extremamente forte, foi o que elegeu grande parte do Congresso, né? Foi o que elegeu, inclusive, o presidente da República. Hoje, depois de 4 anos difíceis aí, que eu vou te falar, estar na pele dos governantes desses últimos 4 anos não deve ter sido fácil. Depois de pandemia, guerra da Rússia, mudou bastante, né, essa visão. Parece que o povo está dando menos importância para essa questão de corrupção e procurando pautas mais ligadas a emergências sociais, enfim. Como que a gente faz para voltar a essa importância para o eleitor? Ele lembrar, isso é básico, isso é premissa número 1 para você escolher em quem você vai votar, né? Como que a gente faz isso? É uma ótima pergunta, porque eu sempre digo que a corrupção é causa raiz de problemas. Tem gente dizendo, a corrupção sempre existiu, uma coisa menor, etc. Mas não, a corrupção, ela causa problemas como problemas na saúde, problemas na educação, problemas de todas as naturezas, até compromete a democracia na medida em que compra-se votos, não só de eleitores, mas compra-se votos de deputados no Congresso. A corrupção, ela distorce tudo, ela prejudica tudo, né? Então, a gente busca conscientizar as pessoas sobre isso. É um trabalho difícil, eu acho que é uma coisa parecida com o trabalho que os abolicionistas faziam na época para abolir a escravatura. As pessoas diziam, não, mas sempre houve escravidão, isso é normal, isso faz parte, a nossa sociedade precisa disso, é assim que funciona e tal. E não é assim, não tem que ser assim. Dá para viver num país onde a corrupção é uma rara e vergonhosa exceção, igual à escravidão, e não onde a exceção é a regra. E isso, então, a gente tenta
tanto quanto possível, lembrar as pessoas disso, mas você tocou num ponto, teve muitos retrocessos, é um desafio, as pessoas estão falando menos nisso hoje, mas por isso que a gente incluiu também no compromisso, um compromisso que os candidatos devem ter de estudarem os problemas brasileiros, de conhecerem, entenderem e estarem preparados para a política e depois de se reciclarem continuamente. Então, os candidatos que assinam esse termo, eles devem entender de todas as demais preocupações que o povo tem, de educação, de saúde, de segurança, etc., e bem como uma compreensão de como a corrupção prejudica tudo isso. Eu acho que não é só cansaço da população, é também porque a gente apanhou. Quem combate a corrupção apanhou muito nesses 4 anos com os retrocessos que nós tivemos, né? Alguns avanços ainda aconteceram, mas foram muitos retrocessos. Mas é justamente por causa desses retrocessos que a gente tem que falar, olha, é o Congresso que aprovou esses retrocessos. Então você tem que mudar os caras que estão lá dentro, porque eles não são a favor do combate à corrupção. E lembrar ao povo que quem mais sofre com a corrupção é quem mais precisa do governo para ajudar, né? Então, são as pessoas que não têm recurso, que não têm plano de saúde, que não têm segurança privada. Essas pessoas sofrem muito mais com a corrupção. E essas pessoas são a massa da população, né? E que precisa ser esclarecida a respeito da importância disso. E vocês até comentaram no início aí do nosso papo que vocês chegaram a pensar em sair do país, assim como muita gente pensou. Tem aquela velha máxima, né? Vocês não precisavam estar aqui lutando politicamente e ativamente, assim, dando a cara a tapa para lutar pelo Brasil. Vocês acreditam que o Brasil tem um caminho? Qual é a força? É essa união da sociedade civil organizada? Dá um pouquinho de esperança aqui para a gente. A gente acredita, acho que é. É um trabalho de formiguinha, né? E de convencimento das pessoas, de estimular, né? Então, quando você tem um propósito firme, você conversa com as pessoas, esclarece sobre a importância e vê as pessoas acordando, vê as pessoas enxergando isso, já te dá esperança, né? Tanto que houve alguns avanços, né? Desde 2018, na época a gente fez uma campanha parecida e conseguimos eleger alguns que fizeram uma coceguinha lá dentro do Congresso, né? Só que a gente quer ter mais gente, mais massa, para não fazer coceguinha, mas para incomodar mesmo e mudar um pouquinho, né, esse mindset do Congresso. Eu estava uma vez no Congresso e encontrei um deputado e falei, acho que você não me conhece e tal, mas sei quem você é. Eu falando com ele falou assim, eu te conheço sim. Inclusive, foi ouvindo um discurso seu que eu resolvi entrar para a política para mudar e para fazer diferença. Né? Isso enche a gente de esperança. Isso enche a gente de esperança e realmente a gente tem que ter esperança, a gente tem que lutar. E eu acho que isso passa pelo Congresso, por isso que esse projeto 200 mais, ele foca no Congresso. A gente acha que se a gente conseguir eleger 20 deputados verdadeiramente comprometidos com a corrupção, com o combate à corrupção, eles conseguem começar a fazer um barulho lá dentro. Eu entendo que dentro do Congresso toca a música errada. Alguns lá são os que estão lá tocando os instrumentos e tal, e conduzindo uma orquestra errada. Outros estão apenas dançando conforme a música. Eu acredito que se a gente eleger alguns poucos que começam a fazer ruído e estragar a música deles, já faz diferença. Se a gente tiver êxito e a gente conseguir eleger 200 ou mais deputados íntegros, mesmo isso sendo menos do que a metade, isso já vira um número tão grande que a gente consegue mudar completamente a música que toca dentro do Congresso, e mudando isso no Congresso, a gente muda o país, porque são os congressistas que fazem as leis que o Executivo tem que seguir e que depois o Judiciário se baseia para julgar. Então, são os congressistas que acabam, em última instância, sendo os responsáveis por proteger os corruptos, porque eles criam leis que protegem os corruptos, ao invés de criar leis para prevenir, em primeiro lugar, a corrupção e depois, em segundo lugar, pegar, julgar e punir, etc., né? E para, então, diminuir a corrupção. Tá muito no Congresso isso. Exatamente, legal. Olha, é muito bom ouvir vocês, eu conheço vocês já há alguns anos, e por isso que eu quis trazer vocês aqui para a PAN, para martelar nesse ponto da importância de votar no bom deputado federal, senador, deputado estadual também, né, aqui para os nossos estados, que vão fazer o mesmo trabalho que o federal, só que na sua esfera aqui do estado, cada um no seu, né?
quero agradecer vocês de coração e vou deixar mais um minutinho aí, que já está acabando, nosso tempo foi muito rápido. Mais um minutinho aí para vocês fazerem a consideração final, chamar o pessoal para junto, vamos nos unir nessa causa, né? Sim, eu acho que aqui é um trabalho de todo e o projeto justamente visa isso, que todo mundo se engaje. Então, que você conheça o projeto, vai lá, se cadastra como cidadão. Quanto mais cidadãos estiverem apoiando isso, maior a pressão para que os candidatos adiram também ao projeto e assinem o termo de compromisso, se comprometam verdadeiramente com essa causa, né? Então, espalhe essa ideia, se cadastra, chama a família, explica para todo mundo. Lá dentro do próprio site tem também artigos a respeito, então a pessoa pode ler esses artigos para tentar entender um pouquinho melhor do que se trata e da importância. Então, a gente conta com a ajuda de todo mundo aí, é um trabalho de todos. E uma mensagem, acho que para todo mundo, é o seguinte: o seu voto pode valer muito mais do que um voto, porque além de votar, você pode conversar com outras pessoas e ajudar outras pessoas a votarem direito. E esse é um trabalho muito difícil de fazer para presidente, porque, em geral, para presidente, cada um já tem a sua opinião e quando começa a falar a respeito, sai discussão. Mas é um trabalho mais fácil de fazer para deputado e muito importante de ser feito para deputado. Então, eu convido todos a se dedicarem a escolher bons candidatos e não só votarem neles, mas ajudarem a fazer campanha para eles. Como você disse, Carol, para deputado estadual, para deputado federal, para todos os cargos. E aqui, especificamente para deputado federal, então, tem esse projeto no site www.200mais.com, pode entrar diretamente no site, pode também acompanhar a Verena e eu através das nossas redes sociais. Nós temos algumas páginas no Face, no Insta, estamos criando agora no TikTok e no Twitter com o nome de 200 mais, 200 MAIS, ou Projeto 200 mais em alguns casos, e a nossa página tradicional, que é Fora Corruptos do Brasil, uma página que atua também no Insta, mas principalmente no Facebook. Através do Fora Corruptos do Brasil, no Facebook e no Insta, nós vamos estar divulgando também as listas dos candidatos do 200 mais. É isso aí, Charles, Verena, é um prazer imenso, uma honra falar com vocês. Muito obrigada pelo trabalho que vocês fazem, realmente, como vocês falaram aí, de formiguinha, ano a ano, sempre ali atrás de gente boa, apoiando, ajudando. Quero agradecer de coração e a vocês aí que estão na PAN. Mais uma vez, continuamos martelando, vamos pesquisar em quem que a gente vai votar para a gente poder cobrar também depois, né? Muito obrigada a todos. Terça que vem estamos aí de volta. Vivian, é com você. 8h45, tá aí então o recado dado do Charles e da Verena com a Carol Corimbaba. O pessoal que teve um probleminha aí no som, a gente estava acompanhando, a Carol enviou o material, tá? A Carol não veio ao vivo essa semana, por isso teve uma oscilação no áudio dela principalmente, mas deu tudo certo. Se alguém perdeu a entrevista, tá disponível depois nas redes sociais da Jovem Pan. E para quem tem a curiosidade, assim como eu acessei aqui já o site, 200mais.com. 200 é em número, 200 mais escrito, corrido. 200mais.com, bastante interessante a plataforma. Você acessa ali, dá para ver os nomes dos candidatos a deputado federal, principalmente, estadual e senador. Senador, por incrível que pareça, gente, tem apenas 2, tá?